Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, onde você estiver. Eu me chamo Hugo Sanches da Silva Picanço e hoje nós vamos enfrentar um tema bem interessante, um tema bem importante, que é a seguinte pergunta, pessoal: se eu construir na casa do meu sogro ou da minha sogra, quais são as implicações que podem gerar este meu ato? O que eu posso ter de problema aí? Então, muita gente tem chegado comigo, feito essa consulta, me perguntado um assunto, e eu já venho aí um tempo tentando elaborar um estudo bem sólido sobre o assunto. Então, pessoal, a gente vai tratar justamente esse tema tão interessante hoje, quais são os direitos que eu tenho se eu construir em cima da casa do meu sogro e da minha sogra. A gente sabe hoje que o mercado imobiliário passa por grandes transformações e é uma realidade presente hoje, pessoal. A maioria das pessoas que pretendem se casar, elas têm imensas dificuldades de comprar o seu imóvel próprio. Seja por uma impossibilidade financeira, você vai ter que lançar mão de um financiamento, você vai ter que despender mensalmente um valor significativo se você for fazer um financiamento de um imóvel que já esteja construído. E também, se você for comprar um imóvel na planta, existe todos esses problemas que ocorrem hoje no mercado financeiro, aliás, no mercado imobiliário, você vai comprar um imóvel na planta, você não sabe quando é que vai acabar a construção dessa obra, e às vezes vai passando o tempo, você vai se onerando, então todo o planejamento vai por água abaixo. Beleza, então eu casei e quero construir em cima da casa dos meus sogros. Quais são os problemas que eu posso ter em decorrência disso? Então é isso que a gente vai analisar, pessoal. O que acontece? O Código Civil, a primeira coisa que você deve atentar é que o Código Civil ele vai dizer o seguinte: quem só é dono da coisa, só é proprietário da coisa, imóvel, quem registra. Pessoal, o bem imóvel, uma bicicleta, um carro e assim sucessivamente, o bem imóvel, você adquire a propriedade pela tradição, tá ok? Que é a entrega da coisa. A partir do momento que você entrega a coisa, se esta coisa ela é móvel, você adquire a propriedade desse bem móvel. Se eu compro um ventilador numa loja, a partir do momento que me entrega esse ventilador, eu adquiro a propriedade do bem. E a prova da minha propriedade vai ser a nota fiscal. Beleza? Tranquilo? E com relação aos bens imóveis, pessoal? Com relação aos bens imóveis, eu só vou adquirir a propriedade da coisa se eu registrar no cartório de registro de imóveis. Onde é que está isso, pessoal? Isso vai estar sintetizado no artigo 1227 do Código Civil. Tá ok? No artigo 1227 do Código Civil. No artigo 1227 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte: os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos intrevivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Então, pessoal, você só pode ser considerado dono, você só pode dizer que é dono daquele determinado imóvel se você registrar ele no cartório de registro de imóveis. Tá ok? Beleza? Então, o primeiro ponto que você deve observar isso. Só é dono quem registra. Isso é até uma máxima velha, né, pessoal? É até uma máxima velha isso. Só é dono quem registra. Agora, vamos entender o seguinte. Olha só a pergunta que eu fiz no início. Se eu construir em cima da casa do meu sogro e da minha sogra, eu sou dono? Ora, se só é proprietário, só é dono quem registra a coisa, o que vai acontecer? Se você construir em cima da casa do seu sogro ou da sua sogra, você não é proprietário, você não é dono. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte: este imóvel onde é localizada a casa do seu sogro e da sua sogra, o que vai acontecer com ele? Ele vai adquirir a propriedade por acessão. O que é acessão? É aquilo que vai acrescer ao imóvel dele. Então ele tem um imóvel originário, ele tem a dimensão imobiliária de um imóvel. Então o que acontece? O imóvel dele tem o solo e tem a parte da laje, vamos colocar assim, ele fez uma laje aqui. Então você quer construir em cima da laje.
O que acontece? Quando você constrói em cima da laje, pessoal, opera-se aí o que? O artigo 1253 e 1255 do Código Civil. O que diz esse artigo 1253 e 1255 do Código Civil? Ele vai falar que o dono do terreno é dono de tudo que é construído ou plantado em seu terreno. Repetindo, o dono do terreno, quem é o dono daquele terreno, tudo que for construído ou plantado naquele terreno, ele passa a ser o dono, porque vai acrescer ao terreno dele. Olha o que diz o artigo, vamos ler esses dois artigos, pessoal, com muita calma, o artigo 1253 e o artigo 1255 do Código Civil. Vai dizer o seguinte: toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e a sua custa, até que se prove o contrário. Tá ok? Então, se por exemplo, o que está dizendo o 1253? Se eu olho um determinado imóvel e vejo que em cima do imóvel do meu sogro e da minha sogra, no exemplo prático, existe um outro imóvel, presume-se que quem construiu, quem fez aquele edifício, foi o proprietário e foi a sua custa. Presume-se. Obviamente que vai admitir prova em contrário. Olha o que diz o 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. O 1253 vai falar que presume-se que tudo aquilo que foi construído no terreno do proprietário é dele, ou foi feito por ele, ou ele mandou alguém fazer. Então essa é uma presunção. É uma presunção absoluta? Não, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Então vamos colocar o exemplo. Imaginemos que eu construí em cima da casa do meu sogro e da minha sogra. Presume-se que essa construção foi feita por ele, ou ele mandou construir. Só o que vai acontecer? Essa presunção não é absoluta, é uma presunção relativa. Pode vir a pessoa e dizer, não, não foi ele que construiu, fui eu que construí, desculpa. Então o que acontece? Mas só que se eu construir, pessoal, eu adquiri a propriedade daquela parte, daquele edifício? Não, pessoal, não, você não é proprietário. Você não é proprietário. Aí olha o que diz o artigo 1255. Beleza, tudo bem. Então se eu construir em cima da casa do meu sogro e da minha sogra, eu agi de boa fé, eu sou dono? Não, porque quem constrói em terreno alheio perde em proveito do proprietário esse terreno. Só que eu construí de boa fé, pessoal. Eu construí de boa fé, estou lá, construí, tive a autorização dele para construir, casei com a filha dele, um exemplo específico, e estou construindo lá em cima, e aí eu vou perder esse bem, caso ele venha a morrer, eu vou perder esse bem, pessoal? Eu vou ter algum tipo de problema? Ah, eu me separei, ele pode me expulsar do bem? O que vai acontecer aqui, pessoal? Vai entrar no parágrafo único do artigo 1255. O que vai acontecer? Se eu procedi de boa fé, que foi o caso, eu construí de boa fé em cima do terreno do meu sogro, eu terei direito à indenização. Aí olha o que vai dizer o parágrafo único do 1255. Tá? A gente está analisando aqui dois artigos, pessoal. Nós estamos analisando o artigo 1253 do Código Civil, tá ok? E nós estamos analisando o artigo 1255 do Código Civil. Estamos analisando dois artigos importantíssimos para que eu possa responder a sua indagação, a sua pergunta. O parágrafo único do artigo 1255 vai dizer: se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Esse caso aqui do parágrafo único é: eu construí em cima da casa do meu sogro e da minha sogra, e a minha construção, ela excede significativamente o valor do terreno. Então, se não houver acordo, ora, se o dono do terreno quiser me expulsar do terreno, ok? Quiser me tirar do terreno, e eu não quero sair, se não houver acordo e eu demonstrar que o imóvel que eu construí em cima,
a edificação que eu construí em cima excede significativamente o terreno e eu agi de boa fé, porque eu tive a autorização inicial dele, o juiz vai fixar o pagamento da indenização, tá? Se não houver acordo, e eu irei adquirir a propriedade do solo. É muito difícil, pessoal, essa hipótese do artigo 1255 do Código Civil. Então, a gente deu uma conotação teórica aqui, pessoal. Uma conotação teórica, nós já vimos duas situações. Você só adquire a propriedade com o registro do imóvel, a propriedade imobiliária só com o registro. Quem não registra não é dono, tá ok? E se eu construo em terreno alheio, eu perco em favor do proprietário que eu construí. Se eu agir de boa fé, eu vou ter direito à indenização do que eu construí. Beleza? Tranquilo? Olha só, gente, o que aconteceu? O que aconteceu aí? Basicamente, agora no ano de 2017, tá, foi publicada uma lei interessantíssima, que é a lei, tá, que é a lei 13.465/2017. O que essa lei trouxe, pessoal? Ela trouxe o chamado direito de laje, tá ok? Ela trouxe o chamado direito de laje. A partir de que artigo? O artigo 1510, tá ok? O artigo 1510-A e seguintes do Código Civil. O que trouxe esse direito de laje, pessoal? O que vai rezar isso daqui? É justamente, pessoal, a forma de aquisição da propriedade, tá ok? Olha só, olha o que vai dizer o artigo 1225, o artigo 1225 do Código Civil. São direitos reais. Aí vai listar lá: propriedade, superfície, servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e a laje. Então, o que quer dizer isso daí, pessoal? Então, a laje, o proprietário de uma construção base, tá? O proprietário de uma construção base poderá ceder a sua superfície superior ou inferior da sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originariamente construída sobre o solo. Então, olha só, pessoal, o que o Código Civil, agora de 2017, veio regularizar? Essa situação da pergunta inicial. Se eu construir na casa do meu sogro, em cima da casa do meu sogro, da minha sogra, eu me torno proprietário? Veja bem, pessoal, quem é que está no solo? Quem edificou no solo? O meu sogro e a minha sogra, tá ok? Então, qual é o procedimento que você deve seguir? Conforme o artigo 1510-A do Código Civil, se você tiver a cessão da superfície pelo seu sogro ou pela sua sogra superior, aqui está a laje, então você tem uma superfície superior, tá ok? Você tem a cessão, ele cede esse direito para você construir, tá ok? Você vai no cartório de registro de imóveis e você vai registrar uma unidade distinta do solo. Então vai ter a parte de baixo, que é do seu sogro e da sua sogra, e a parte de cima, que é o direito de laje, tá ok? Cedido pelo seu sogro, pela sua sogra, no exemplo que está sendo colocado aqui, e você se torna proprietário dessa unidade imobiliária. Você não vai ter problemas, eventualmente, se seu sogro ou sua sogra vier a morrer. Porque se os herdeiros, tá? Se os herdeiros legítimos ou testamentários vierem a reclamar alguma coisa sobre esse direito de superfície, você vai estar amparado, porque você vai passar a ser dono da coisa, tá ok? E é interessante que o artigo 1510-A, parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte, aliás, o artigo 1510, parágrafo 3º, vai dizer que os titulares da laje
unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria poderão dela usar, gozar e dispor do bem. Então você se torna proprietário. Então, pessoal, vamos recapitular aqui rapidamente para que você possa entender bem essa situação, tá? Então, só é proprietário da coisa, tá? Só é proprietário da coisa imóvel aquele que registra, tá? Se você não faz o registro no cartório de registro de imóveis, você não é proprietário, tá ok? A pergunta é, e se eu construir em cima da casa do meu sogro, da minha sogra? Existe alguma possibilidade de eu me tornar proprietário da coisa? Sim, pessoal, sim. De que forma? O seu sogro e a sua sogra cedem o direito de laje, a laje que você vai construir, e você registra uma unidade nova. A sua unidade que você está construindo em cima da casa deles será uma unidade imobiliária nova, onde você adquire a propriedade plena e você pode usar, gozar e dispor. Quando fala, pessoal, usar, gozar e dispor, inclusive você pode praticar o ato mais pleno de qualquer direito de propriedade, que é a alienação. Tá ok? Por que você tem que fazer isso, pessoal? Eu vou criar alguns exemplos aqui para você perceber como você deve se resguardar. Por que você deve praticar isso? Por que você deve ter essa atenção e deve estar atento para essas situações? Porque, pessoal, se você não fizer isso, você pode ter muitos problemas decorrentes de uma construção em cima da casa do seu sogro ou da sua sogra. Olha só, gente, primeira coisa que é importante, que você não deve confundir. Se você não lançar a mão do artigo 1510, o que você vai estar fazendo? Você vai estar semeando em terreno alheio. E nós já vimos lá pelo artigo 1253, agora há pouco, que aquele que semeia em terreno alheio, planta em terreno alheio, 1253 e 1255 do Código Civil, perde em proveito do proprietário, do dono da coisa, o que você está fazendo ali dentro. Ah, eu tenho que demonstrar que eu agi de boa fé e eu vou ter direito somente à indenização. Então, primeiro ponto, pessoal, vamos criar uma situação aqui bem interessante, um exemplo, para que você possa entender a coisa de modo significativo, de modo bem tranquilinho, para você não fazer qualquer tipo de bobagem. Olha só, vamos imaginar aqui que A, tá ok, casou-se com B. Tá? Eles foram casados, um casamento muito solidificado, tranquilo, beleza. Tá? E dessa relação aqui, pessoal, tiveram 3 filhos. Tá? Vamos imaginar aqui. Paulo, tá ok? Pedro, tá ok? E Maria. Tá? Beleza? Tranquilo? Paulo, Pedro e Maria. Aí olha só, pessoal, o que vai acontecer? Todos esses aqui são herdeiros em primeira ordem, tá ok? São herdeiros em primeira ordem. Por quê, pessoal? Quando A vier a falecer e B vier a falecer, quem herda a coisa são esses filhos aqui que estão em primeira ordem, tá ok? Lá no direito da sucessão. Mas eu não quero discutir muito isso, direitos sucessórios. Eu quero discutir aqui a pergunta fulcral, a pergunta central do que nós estamos falando. O que vai acontecer? No nosso exemplo aqui, Maria, tá ok? Maria vem a casar-se com Afonso. Tá ok? Vem a casar-se com Afonso. E A e B, que são os pais de Maria, preocupados com a situação econômica da sua filha e querendo muito bem que dê certo. Qual é o pai que não quer o bem de sua filha? Né? Em regra, a maioria dos pais, do pai e da mãe, quer o bem da sua filha, quer que a sua filha seja feliz, que tenha um casamento abençoado e que tudo possa prosperar. Então, eles preocupados com a situação econômica, porque ambos estão começando a vida ainda, o que eles chegam para Maria e dizem assim: Maria, eu conversei com seu pai e você pode construir aqui em cima da minha casa. E aí o que acontece, pessoal? O que você tem que atentar aqui? A partir do momento que Maria e Afonso decidem construir em cima da casa, ok? A partir do momento que Maria e Afonso decidem construir em cima da casa de seu sogro,
Qual é a primeira situação que nós vamos ter aqui, pessoal? Qual é a primeira situação que nós vamos ter aqui? A construção que está sendo feita aqui, essa unidade imobiliária tem um dono. Tá? Quem é o dono dessa unidade imobiliária aqui embaixo no solo? Pelo artigo 1253 e 1255 que acabamos de ver. É A e B, são os pais de Maria. Tá ok? Então, pela primeira regra, tudo aquilo que for construído, tá? Tudo aquilo que for construído em cima da coisa, em cima do solo, do terreno, da propriedade deles, porque eles são os proprietários, a gente chama isso daqui uma acessão. Eles vão adquirir A e B, vão adquirir a propriedade, tá ok? Da coisa por acessão. Tá? Tá lá no artigo 1253. Aí o que acontece, pessoal? Se não for feito o destacamento para Maria e Afonso, lá pelo artigo 1510, que é o direito de laje, vários problemas podem ocorrer. Imaginemos aqui, pessoal, nesse exemplo, que Paulo casou com Janete, tá? E que Pedro casou-se com Rebeca. Tá ok? No caso específico, Pedro construiu sua casa em outro lugar com recursos próprios e Paulo também construiu sua casa em outro lugar com recursos próprios e assim sucessivamente. Aí o que acontece, pessoal? Imaginemos que A e B, que são os genitores aqui de Paulo, Pedro e Maria, venham a falecer. E tudo aquilo que foi construído em cima da casa de seus pais, tá ok? Passa a ser um direito de herança de Paulo, Pedro e Maria. E aí começa a confusão. Se não houver esse consenso, pessoal, se não houver essa atitude de resolver a questão, de cada um saber o que é seu, o que vai acontecer? Pode ser que Paulo, influenciado pela esposa, e Pedro também, por exemplo, influenciado pela esposa, queiram alienar esse bem aqui. Queiram alienar. Ou então queiram dizer, olha, não, essa propriedade que está aí em cima, ela é dos teus pais. Ela é dos teus pais. Então Janete fala isso. Então o que acontece? Não, a gente tem que vender, vamos partilhar, porque está tudo errado isso, eu quero o meu direito. Tá, okay? Então começam os conflitos, pessoal. Então a pessoa que constrói em terreno alheio pode ter uma série de problemas, como eu estou explicando aqui. Então você construiu em cima de um terreno que não é seu, tá ok? E aí pode ter uma série de situações. Então olha só essa outra situação. Aqui eu estou dando vários exemplos para vocês. Então Janete, que é uma pessoa, vamos colocar aqui, uma pessoa hipermaterialista, uma advogada que conhece a lei direitinho, ela vem e consegue, porque aqui existe uma relação sentimental, consegue convencer Paulo de que Paulo é o dono da coisa porque os pais faleceram, tá ok? Então ele é herdeiro, tá ok? E aí ela começa a colocar, minar a cabeça de Paulo para que Paulo aliene todo esse imóvel aqui, porque Maria e Afonso construíram num terreno que era do seu pai. E se construíram num terreno que era dos seus pais, ora, eles adquirem a propriedade por acessão. Então, Maria e Afonso construíram um terreno, fizeram uma construção por conta e risco deles. Aí começa o conflito. Aí Maria e Afonso vão dizer, não, mas só que a gente construiu por autorização. Mas cadê a minha autorização? Só foi dos meus pais. Houve uma antecipação de legítima, ela recebeu mais do que os outros filhos. Então começa todo um imbróglio, começa toda a confusão. Então, pessoal, eu estou colocando aqui realidade, situações para que vocês possam enxergar e visualizar todo o problema que pode advir desse tipo de situação aí, tá ok? Aí o que vai acontecer? Ainda nesse primeiro exemplo, né, imaginemos que Janete convence Paulo para que ajuize uma ação para alienar esse imóvel aqui, porque não está concordando, eles querem a parte da herança e tal, e Janete e Maria e Afonso estão morando aqui em cima, tá ok? E tiveram de boa fé o direito de construir por A e B, que é o pai de Maria. Estão conseguindo compreender?
E aí começa uma série de conflitos. E aí Maria e Afonso vão dizer não. Só que o que acontece? Nós tivemos direito de construir por parte dos pais de Maria. Afonso diz isso. Então, por que eu vou perder esse imóvel? Não, isso aí é um absurdo. Então, aí, só que assim, existe a possibilidade de reverter? Sim, pessoal, existe. Mas você vai querer discutir processualmente, judicialmente, desculpa, ter todo um desgaste, um momento de dificuldade. Então, e assim, isso é só um exemplo. E aqui, olha, imaginemos que Paulo venha a falecer. Seus pais já faleceram. Paulo vem a falecer. Quem passa a herdar, tá ok? Vai ser Janete. Imaginemos que Paulo tem 3 filhos. Olha a confusão. Entendeu? Então eles já passam a ter direito aqui dentro desse patrimônio. Então você vai ficar sempre nesse estado de insegurança total, né? Porque você está construindo em terreno que não é seu. Então, pessoal, isso aqui, mais uma situação ainda. Mais uma situação. Imaginemos que Maria e Afonso, eles venham a se separar. Tá ok? Não deu certo. Por incompatibilidade de gênios, esse relacionamento vem a falir. Tá? Vem a falir. Aí o que acontece? Maria, que teve, tá, o direito de construir aqui, na situação que eu estou colocando para vocês, Maria que teve o direito de construir, revoltada com Afonso, porque Afonso foi o culpado nesse processo de separação, foi o cônjuge culpado, porque Maria o flagrou no processo de traição, ela revoltada diz que Afonso não tem direito. Não, tu não tem direito a absolutamente nada. Eu construí em cima da casa do meu pai e eu não vou autorizar venda nenhuma, eu não vou querer resolver nenhum tipo de problema contigo, vai para lá, se tu quiser vai buscar os teus direitos na justiça. Olha a dificuldade que Afonso vai ter que demonstrar que ele construiu em cima da casa do seu sogro, tá ok? Vai ter que demonstrar o que ele gastou ali dentro para ele poder ser ressarcido, para que ele tenha direito a ser ressarcido, tá ok? Pessoal, eu estou colocando aqui, não são situações impossíveis de se reverter, mas eu quero que vocês compreendam o nível de dificuldade e o nível de beligerância que essas situações elas apresentam, tá ok? É isso que eu estou tentando demonstrar. Aí o que acontece? Qual é a solução aqui nesse exemplo, pessoal? É que Maria e Afonso, tá ok? Pelo artigo 1510-A do Código Civil, o que eles podem fazer? Os pais de Maria ainda vivos, cedem esse direito de superfície aqui, ó, tá ok? Cedem esse direito de superfície por ato inter vivos, tá ok? E aí vai ser formado um instrumento, tá? Eles fazem essa cessão, vai ser formado esse instrumento, e aí o que acontece? Maria e Afonso, e digo mais, pessoal, quando os pais de Maria cedem o direito de superfície para que sua filha construa lá, vou mais além ainda, para evitar qualquer tipo de problema, nesse instrumento aqui, ó, que vai ceder o direito de superfície, ainda teria autorização aqui de Paulo e de Pedro. Eu pegaria esta autorização, esta assinatura, tá ok? Ainda pegaria a assinatura de Rebeca e de Janete, para evitar qualquer problema, tá ok? A partir do momento, só por uma questão de reforço de segurança. Então faria esse instrumento particular aqui, tá ok? Todos assinando, cedendo o direito de superfície para que eles possam construir, e aí pega esse instrumento particular, tá ok? Que vai estar ali tudo reconhecido em cartório, tudo registrado, as assinaturas, um instrumento particular dizendo por A mais B, é um contrato preliminar, tá? Esse contrato de cessão, tá ok? Vai ceder o direito de superfície, vai ser um contrato preliminar que depois vai ser registrado, tá ok? Vai ser registrado no cartório de registro de imóveis. E aí, no caso, no exemplo específico, Maria e Afonso pegam esse documento, vão até o cartório de registro de imóveis e de posse desse documento, com autorização
com a autorização do proprietário do imóvel aqui, que são os pais, colhida todas essas assinaturas que eu coloquei aqui no exemplo específico, registram o imóvel em seus nomes, passam a ser dono da coisa. É uma nova patrícula, uma nova unidade imobiliária. E aí, pessoal, todos esses problemas que eu apresentei aqui ficam resolvidos. Se Maria vier a separar de Afonso, Afonso pode vender o imóvel. Quanto é que vale esse imóvel? Vale 500 mil. Então a gente vende e divide aí o produto da venda, porque o nosso regime de bens, que nós escolhemos é um regime de comunhão universal, comunhão parcial, tudo aquilo que adquire na constância do casamento, soma e divide-se por 2. Né? Então, o nível de problema, você consegue ter uma estabilidade muito maior para evitar qualquer tipo de problema aqui, pessoal. Então, também, se vier a morrer qualquer um desses personagens aqui que eu coloquei para vocês, não vai haver nenhum tipo de problema, até mesmo porque o imóvel está registrado no nome de Maria e Afonso. Então, até para financiar, gente. Né? Você sabe que para haver um financiamento, o imóvel tem que estar registrado, então é muito mais fácil. Se Maria e Afonso vier se separar, com o imóvel registrado, você consegue fazer um financiamento, o novo comprador, o imóvel está todo regularizado, você faz o financiamento e aí tudo direitinho. Lembrando, pessoal, que no artigo 1510, pelo direito de superfície, terá preferência a compra deste espaço, a compra desta unidade imobiliária quem estiver no solo, quem estiver lá embaixo, tem direito de preferência. Você pode ler os artigos 1510 e seguinte que você vai chegar a essa conclusão tranquilamente, é o que fala lá, vai ter um direito de preferência. Então, pessoal, é isso que eu queria para explicar para vocês. Então, a pergunta que foi feita no início, se eu construir na casa do meu sogro e da minha sogra, como é que fica a situação? Sempre, pessoal, utilizem-se do artigo 1510 1510A do Código Civil, tá ok? Pegue uma autorização do seu sogro, da sua sogra, tá? Que vai ser cedido esse direito de superfície para que você possa construir. Se de repente tiver mais de um filho, se tiver filho casado, neste instrumento ainda está todo mundo cordial, você ainda não começou a construir, não está tendo nenhum tipo de problema, colha a assinatura de todo mundo que você possa colher, tá ok? Todas as pessoas que estejam ali dentro daquela relação. Existe um irmão que já casou e tem até filhos maiores. Então, pegue todas as assinaturas que você possa, todo mundo consentindo, dando autorização, porque como envolve direitos sucessórios e para que ninguém alegue antecipação de legítima, colha todas as assinaturas, pegue esse documento, leve ao cartório de registro de imóveis, lá vai ser feita toda uma pesquisa, uma consulta, e aí conforme for, o tabelião ali daquele cartório vai fazer um registro, vai lançar uma nova matrícula, tá ok? Vai ser feita uma nova matrícula. Essa nova matrícula ela vai ser registrada no cartório de registro de imóveis aí da sua cidade, tá ok? A partir do momento que é feito o registro, você passa a ser dono. Tá bom, pessoal? Então essa é a dica, esses pormenores aí de como você deve fazer, o passo principal eu já dei aqui, tá bom? Mas essas outras questões, você fazer um contrato, você pode até mesmo ir no cartório aí da sua cidade, pegar essas informações, como é que você efetivamente vai conduzir esse processo, mas o mais importante aqui é que você não tome nenhuma iniciativa, você não construa, não faça nada antes de você regularizar toda essa situação, para que você não tenha problemas lá na frente. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço a todos. Espero que tenha me feito claro aqui, para que vocês tenham entendido esse tema assim, tão interessante, que é uma realidade muito comum hoje, né, pessoal? Todo mundo hoje tentando sobreviver aí essa loucura que está hoje, né, o nosso país, uma crise que vem afetando aí várias pessoas. Então, nem todo mundo tem condições hoje de construir, de comprar um imóvel próprio. Um imóvel hoje aí, só aqui na minha cidade, por exemplo, um imóvel custa na faixa aí de 350, um imóvel assim num bairro relativamente bom, 350, mas um imóvel que você vai comprar aí já todo depenado, todo problemático, para fazer alguma estrutura, para fazer algum reparo ali. Então, se você for construir,
na casa do seu sogro, da sua sogra, obviamente que você vai gastar muito menos mesmo, até porque você vai estar sendo presenteado aí com essa sessão, ok, pessoal? Por isso, pessoal, por isso que eu estou falando justamente disso. Aqui, quando eu falo, pegue até mesmo, acolha a assinatura de todos os envolvidos, porque olha só, se A e B está dando o direito de superfície para construir a Maria, esse daqui pode se sentir prejudicado. Por que não ele? E esse daqui também pode se sentir prejudicado. Por que não ele? Por isso que é importante que seja coletado a assinatura e o consentimento de todo esse povo aí, para que lá mais tarde você não tenha nenhum tipo de problema. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo aí, espero ter ficado claro aí, que você possa ter entendido. E qualquer coisa, você pode estar entrando em contato com a gente aí. Nós temos um curso, lembrando que nós temos um curso preparatório online, 100% virtual para a OAB. Se você tiver interesse em estudar com a gente aí, estamos com um método inovador, um método bem diferente. E aí vem para cá que realmente a gente vai se esforçar muito aí para carimbar o seu passaporte para a segunda fase da OAB. Um grande abraço e até o próximo vídeo.